Shalom, shalom, leculam, noéticos e noéticas, deixe o seu like, faz seu comentário, compartilhe o vídeo. Vamos continuar o nosso estudo do Talmud de Bavili, Tratado Sanhedrin, Kol Israel, capítulo 11, 101 Amud A. A Gemara retoma ao assunto de consultar demônios. Os sábios ensinaram em um Aberaitá. É permitido consultar demônios de óleo e demônios de ovos. Demônios que são consultados por intermédio de óleo ou de casca de ovos. Comentário do Rashi. Mas essa não é uma prática usual, já que os demônios mentem. Então, como vai consultar demônios se eles mentem, né? Como se vai retirar algo deles, algo fidedigno, se eles costumam mentir? Mas essa não é uma prática usual, já que os demônios mentem. Comentário do Rashi. Quem consulta demônios profere encantos sobre o óleo que estiver em uma vasilha, mas não profere encantos sobre o óleo que estiver em uma mão, por ser um método ineficaz. Ineficaz e perigoso, porque se você vai fazer um processo desse que já não é aconselhável e você leva na palma da mão, o demônio pode impregnar o óleo e também o dono da palma da mão. Portanto, unta-se o corpo com óleo que estiver na mão de alguém, por haver a certeza de que ele é inofensivo, uma vez que não pode ter sido usado para consultar demônios. Olha, portanto, unta-se o corpo com óleo que estiver na mão de alguém, por haver a certeza. Tem que ter certeza. Se você vai se untar e põe óleo na sua mão, você tem que ter certeza de que esse óleo não foi usado como um encantamento de demônios, ok? Porque senão acaba você sendo vitimado por esse demônio, já que esse óleo teve um uso nesse sentido, de encantamento para retirar alguma informação de demônios, por haver a certeza de que ele é inofensivo, uma vez que não pode ter sido usado para consultar demônios. A consulta de demônios ocorria para se saber algumas coisas com relação aos inimigos, quais eram os seus planos, se algum rei de alguma nação pretendia invadir Israel ou coisa do gênero, do tipo. No entanto, isso era feito por pessoas especializadas e não podia haver descuidos. Mas não unta-se o corpo até para que pudesse a comunidade ficar ciente do que estava acontecendo. A questão é que os demônios mentem, entende? Então, esse método deveria ser feito por alguém que tivesse realmente conhecimento de todo o processo e o fizesse em segurança. Não só a sua como a dos outros. Mas não unta-se o corpo com óleo que estiver em uma vasilha, pois ele pode ter sido usado para consultar demônios, sendo perigoso. Um exemplo de quem fazia consulta e tinha um contato no sentido de dominar sobre
os demônios. O rei Salomão, ele dominou sobre todos, não só sobre pessoas, reis, mas sobre o mundo espiritual, inclusive os demônios. A Guemará explica essa regulamentação. Certa vez o Rav Yitzhak bar Shmuel bar Martá chegou a uma determinada estalagem. Trouxeram-lhe óleo em uma vasilha e ele untou-se. Logo em seguida irromperam bolhas no seu rosto e ele saiu para o mercado. Uma determinada mulher que entendia de encantos, comentário de Aderamá, disse a ele: eu vejo aqui no seu rosto o espírito de um demônio chamado Hamate. Olha que coisa, na face do Rabi, um homem grande desse tamanho, dessa envergadura, Abitzhak bar Shmuel bar Martá, quem usou o óleo para esse fim de encantamento, para retirar informações de demônios, informações privilegiadas, sigilosas, já que os demônios estão em todo lugar, e era feito esses encantamentos para saber coisas dos inimigos de Israel, informações privilegiadas. A questão é que os demônios mentem, mas os sábios sabiam como retirar a verdade deles. Então essa mulher que conhecia sobre encantamentos olhou para a face do Rabi e viu um demônio chamado Hamate, esculpido, patente na face do Rabi. Só comentário do Rashi. Então ela lhe fez algo, recitou o encantamento apropriado e ele ficou curado. Depreende-se disso que é prejudicial untar-se com óleo que já tenha sido usado para encantamentos. A Guemará interpreta um versículo que a Mishnah mencionou acima. O Rabi Abba disse para o Rabi Bar Mari, está escrito em Shemot 15, o livro do Êxodo 15, 26, toda a enfermidade que infligi aos egípcios eu não porei sobre ti. Opa, o Rabi, em questão aqui, o Rabi Yitzhak bar Shmuel bar Marta, não havia aparentemente cometido nenhum deslize para que fosse molestado por um demônio, um Shedi. Mas alguém que havia usado esse óleo para fins de encantamento tinha passado esse óleo para ele e esse demônio chamado Hamate estava esculpido na sua face. E apareceu uma mulher entendida no assunto, preparada por Kadosh Baruch para fazer o encantamento apropriado e tornar o Rabi curado. O Rabi Abba disse para o Rabi Bar Mari, está escrito em Shemot, como vimos, 15, 26. Toda a enfermidade que infligi aos egípcios, eu não porei sobre ti, pois eu sou o Senhor teu curador. Mas se Hashem prometeu que não poria nenhuma doença sobre nós, por que havia necessidade de cura? O Rababar Mari respondeu-lhe, assim disse o Rabi Yohanan, esse versículo é autoexplicativo, ele explica a si mesmo, ele explica a si próprio.
O trecho pode ser compreendido quando lido junto da primeira parte do versículo. Pois antes ele afirmou, e Hashem disse: se ouvires cuidadosamente a voz do Senhor teu Deus. Nesse versículo, a Kadosh Baruch Hu declarou, portanto, de forma clara, que se ouvires, eu não porei, implicando que, se não ouvires, eu porei. Mesmo assim, ele deixou claro que oferecia cura para quem fosse afligido, mas para isso precisava fazer techuvá. Pois eu sou o Senhor teu curador. O propósito dessas aflições foi curar os israelitas e não puni-los. Isso é indicado pela afirmação: se ouvires, eu não porei, pois eu sou teu curador. Portanto, obedecendo, não há necessidade de cura espiritual. Etz Yosef. A Guemará conta sobre a doença que afligiu o Rabi Eliezer ben Horkenos. Conhecido como Rabi Eliezer Hagadol, o grande, ele foi um dos principais discípulos do Rabi Yochanan ben Zakkai e compilou a coletânea de Beraitot. Essas Beraitot eram Mishnayot extras, daquelas que não entraram no ordenamento do Rabi Meir e nem tampouco foram compiladas por Rabi Yehuda Hanassi, o Rabi, uma vez que ele a compilou de acordo com o ordenamento do Rabi Meir. Então, o Rabi Eliezer Hagadol compilou as Beraitot extras intitulada em Pirkei de Rabi Eliezer. O Bar Bar Hamá disse: quando o Rabi Eliezer adoeceu, os seus discípulos entraram para visitá-lo. Ele lhes disse: um ódio profundo está presente no mundo. O Rabi Eliezer falou de si próprio, indicando aos discípulos que a Kadosh Baruch Hu estava zangado com ele porque era a essa a causa do seu sofrimento tão severo. Comentário do Rashi. Os discípulos começaram a chorar, mas um deles, o Rabi Akiva, gargalhou. Os demais discípulos perguntaram-lhe. O Rabi Akiva respondeu-lhes: mas por que vocês estão chorando? Os demais discípulos disseram-lhe: será possível que um rolo de Torá em Sotá 49 Amud B, também o Rabi Eliezer foi comparado a um rolo de Torá, tão vasto era o seu conhecimento, seu saber. E o Rabi Yehoshua e o Rabi Akiva, seus discípulos, foram chamados de fontes de sabedoria. Será possível que um rolo de Torá sofra e nós não choremos? O Rabi Akiva respondeu-lhes: foi justamente por isso que eu gargalhei. Enquanto eu via o meu mestre Rabi Eliezer prosperando, pois o seu vinho não fermentava, transformando-se em vinagre, e o seu linho
não era atingido por granizo ou praga. E o seu azeite não ficava rançoso, e o seu mel não estragava. Eu dizia para mim mesmo, talvez a Kadosh Baruch nos livre. O meu mestre já recebeu o seu mundo, já recebeu neste mundo toda a recompensa por suas obras e ações. Mas agora, quando eu vejo meu mestre sofrendo, eu me alegro. O Rabi Akiva achava que a prosperidade ininterrupta de o seu sucesso, o Rabi Akiva achava que a prosperidade ininterrupta e o sucesso que o Rabi Eliezer desfrutava ao longo de sua vida excediam o usual. Era incomum. Ao seu ver, um dom divino especial era a única explicação para isso. Por entender que ninguém é perfeito, ele concluiu que tal presente só poderia ter sido obtido em troca da recompensa do mundo vindouro. Ele achava que o Rabi tinha trocado o mundo vindouro pelo mundo presente, Olam Hazé. Sendo assim, o que o aguardava ali era somente punição por suas falhas. No entanto, ao ver o Rabi Eliezer sofrendo, o Rabi Akiva se alegrou, pois soube que o seu mestre estava espiando as suas falhas neste mundo, Olam Hazé, e que não havia trocado o seu mundo vindouro pelo seu mundo presente, Olam Hazé, e, portanto, receberia recompensa completa por seus atos justos no mundo vindouro. Biever Shavá.